todos reunidos aqui. Deixei as carinhas de propósito para todo mundo aparecer no vídeo com cara grande, né? Agora vamos ao nosso texto. Tá Fábio, aqui. Oi. antes de começar, porque eu fiquei um pouco angustiado ali na Diga nossa, lá. lá na nossa da Igreja do Diabo, Ah, naquela hora que tu falaste que eu falei sobre ambivalência, e eu queria dizer que essa ideia da ambivalência não surgiu de mim. Você lembra que eu liguei uhum. para ti angustiado porque eu não tinha entendido o final? Que Aham. tu me explicaste a história da franja de É. O algodão e que que é franja essa de franja seda. aqui, né? É. E aí depois a gente conversou sobre a ambivalência, que inclusive foste um farol ali, iluminaste Foi as minhas aquela ideias. conversa que levou a gente a fazer esse encontro, né? De falar, pô, vamos trabalhar isso para todo mundo, né? Para pensar junto e Foi. tal, né? Então eu queria te dar os créditos, entendeu? Do quê? Aquilo que eu te falei da Ah, ambivalência foi muito daquela conversa que tu hum, me falaste comigo, né, no final. claro. Então eu fiquei pensando, cara, Ah, na imagina. realidade partiu de ti a ideia da Hum. ambivalência. E O aí eu crédito. desenvolvi ali na frente, entendeu? Então eu Ah, queria só te dar o obrigado. crédito Ah, também, junto com valeu. aquilo que eu falei, tá? Obrigado. Não, mas não, o crédito é todo nosso. A gente, eu acho que um dos baratos desses nossos encontros aqui é que é a nossa criação, né? Esse daqui é o nosso Frankenstein, né? É o nosso filhinho Frankenstein, que todo mundo vai trazendo um pedacinho, né? E vai compondo e fazendo esse cuscuz paulista dos infernos, né? Né? Que é Valeu, mano. uma das piores coisas que os paulistas deixaram para civilizações, e muitas dizem é o cuscuz, né? Eu gosto, eu sou paulista, eu gosto do cuscuz paulista. Joia, joia. Tamo junto. Mas valeu, valeu. Então começamos aqui, Psicologia das Massas, Análise do Eu, texto de 1921, né? A gente tá na edição da Autêntica, né? E no PDF a gente tá na página 111 nesse PDF. No impresso aqui da Autêntico, laranjinha, a gente tá na página 233. Esse, esse livro aqui, pra gente, é muito legal, né? Porque olha só. Ele tem a. Ele tem o Psicologia das Massas, Análise do Eu, que a gente vai ler agora. Ele tem o Futuro da Ilusão, que a gente leu, só que a gente leu da Companhia das Letras, né? Se não me engano. E ele também tem Mal-Estar na Cultura. E tem outros textos interessantes. Tem o Porquê a Guerra, né? Que tá no. Que tem um vídeo aqui no canal que eu fiz na época da retomada dos conflitos de Israel-Palestina e tal, né? Do início do genocídio palestino, né? Pelo governo de Benjamin Netanyahu. Tem outros textos aqui, considerações contemporâneas sobre a guerra e a morte. É legal. Esse texto que tem nessa obra aqui, A Moral Sexual, Cultural e a Doença Nervosa Moderna, é engraçadíssimo de ler, porque passa uma impressão que a gente está lendo um texto do Byung-Chul Han de agora. Assim, inclusive, a gente conversa depois, mas até acho que a gente poderia talvez continuar nessa obra aqui, porque tem essa obra aqui parece que tá genial, né? E tem um texto que eu não li, quero dar uma olhada e daí proponho para vocês, que tem um pós-fácil do Safatli, Medo, Desamparo e Poder Sem Corpo. Eu sou muito fã do Safatli, né? Não dei o salve aí, mas eu sei que tá hoje aqui com a gente também o Márcio. Sei que Márcio gosta muito de Safatli também. Seja bem-vindo, Márcio. E acho que o Safatli sempre traz um, um frescor, né? Ele lê Freud de um jeito lacaniano, mas um jeito muito safatliano, né? Muito dele de ler as coisas. É bem interessante, né? Olha lá, o Edival curtiu a ideia. De repente a gente lê também. Sem mais delongas, vamos à Psicologia das Massas do querido Freud. Psicologia das Massas, Análise do Eu, 1921. Introdução. A posição entre psicologia individual e psicologia social ou das massas, que pode nos parecer muito importante à primeira vista, perde muito de sua nitidez se examinada a fundo. Certamente, a psicologia individual é dirigida ao ser humano individualmente e procura seguir por quais caminhos ele tenta alcançar a satisfação de suas moções pulsionais. No entanto, ao fazê-lo e sob determinadas condições excepcionais, só raramente ela estará em posição de desconsiderar as relações desse indivíduo
com os outros. Na vida psíquica do indivíduo, o outro é, via de regra, considerado como modelo, como objeto, como auxiliar e como adversário. E por isso a psicologia individual é também, de início, simultaneamente psicologia social, nesse sentido ampliado, mas inteiramente legítimo. Olha que frase maravilhosa, né? O Freud. Então, para a galera que fala, a psicanálise é neutra, a psicanálise não tem nada a ver com as questões sociais, essas coisas sociais que ficam falando aí hoje em dia não tem nada a ver com psicanálise. A nossa psicanálise, ela é apartada do mundo. Tá aqui, vai ler Freud e você vai ver que não há um limite claro entre o individual e o social, uma vez que o indivíduo se constrói socialmente e que só existe um tipo de psicanálise a ser pensada, que é a psicanálise política. Ai, dói o ouvido de muitos, mas eu vou falar de novo. Política. Durma com barulho desse. A relação do indivíduo com seus pais e com seus irmãos e irmãs, com seu objeto de amor, com seu professor e com seu médico, logo, todas as relações que foram até agora objeto privilegiado da investigação psicanalítica podem reivindicar ser consideradas fenômenos sociais e colocam-se então em oposição com alguns outros processos que chamamos de narcísicos, nos quais a satisfação pulsional escapa da influência de outras pessoas ou renuncia a estas. A oposição entre os atos psíquicos, sociais e narcísicos, talvez Bloyer dissesse autísticos, situa-se, portanto, inteiramente dentro do campo da psicologia individual e não é adequado separá-la de uma psicologia social ou psicologia das massas. Eu vou clicar no Bloyer, né? Eugene Bloyer, 57, 1857-1939, renomado psiquiatra suíço que cunhou o termo esquizofrenia. Olha só que legal. Mas que também se dedicou ao estudo do autismo. Era diretor do famoso hospital Burgoldsli, se eu li certo, tendo ali empregado Carl Gustav Jung como médico interno. É legal é interessante essa dimensão autística, ainda que passe, como ele se falou do Bloyer aqui na questão do autismo, como a gente o conhece hoje até, mas quando a gente está na área, por exemplo, do estudo das toxicomanias, fala-se muito dessa dimensão da satisfação autística do sujeito com a droga, né? É uma satisfação que não faz laço, é um gozo sem o outro. E esse é o problema da droga, que é uma ligação direta, narcísica, de modo que é um gozo imediato, sem necessidade do outro, né? Nós temos essa possibilidade não só nos tóxicos, né? Mas os tóxicos podem proporcionar muito disso. Quando a gente fala na toxicomania de um gozo autístico, não quer dizer jamais, não é sobre isso, dizer que o toxicômano seja autista. Não é isso. Não é o autismo como nós conhecemos hoje, né? É no sentido do autorreferente, do homoerótico, né? O Freud, ao longo dos seus textos, vai até. No primeiro momento, ele vai falar masturbatório e depois ele vai para homoerótico, né? Um prazer fechado em si mesmo. A dimensão é autística, o que não quer dizer diagnóstico de autismo. E aí, já que eu entrei nessa seara, também eu sempre estou falando um pouco disso, de falar um pouco a sério, assim, ó, a sério estou falando mais um pouco mais ampliado, né? Quando a gente fala toxicomania, é um nome meio ruim, né? O que não quer dizer que seja sempre, todo mundo que faça uso de drogas seja toxicômano, né? A gente refere a toxicomania quando a gente está falando do sujeito completamente integrado a essa relação autística, autorreferente, autoerótica com a droga, de modo que ele não sai, ele está conectado ali. É a galera, por exemplo, que está lá no geral são drogas pesadas, né? Na cocaína, no crack, né? E são drogas, e o sujeito não toma água, o sujeito não come, o sujeito não toma banho, porque ele está naquela conexão com a droga que ele não sai dali, né? Não quer dizer que quem usa eventualmente uma droga, de qualquer uma, não pouco importa, seja considerado um toxicômano, né? A toxicomania é algo da intensidade última, né? No caso do alcoolismo, por exemplo, é aquele alcoólatra que tem que estar distante de vidro de perfume, né?
Não é o sujeito que até pode ser um alcoolista, mas é o alcoolista que bebe todos os dias, tal, e que tem uma noção que está exagerando. Isso é uma coisa. Outra coisa é o sujeito que não pode ver um vidro de perfume, que ele vai beber o vidro de perfume e que ele para de beber, ele tem que ser medicado e cuidado, porque ele entra em delirium tremens, ele pode até falecer de síndrome de abstinência. É disso que ele está falando. É da adicção no nível mais pesado que isso tem. Nesse estado, a gente diz que o sujeito está no gozo autístico, né? E nesses termos. Deixa eu ver aqui, aqui. Edivaldo. Se não me engano, Bloyle é representado no filme O Método Perigoso. Pois é, Edivaldo, você sabe que eu vi trechos desse filme, eu preciso ver. O filme esse Médico Perigoso é o Método Perigoso, né? O Médico Perigoso, é o método, né? É um filme do Jung, né? E que fala da Spielrein, né? Que foi discípula do Jung, né? E que o próprio Freud, a gente leu alguns encontros atrás. Eu acho que foi no. Qual foi o texto anterior que a gente leu? Futuro Ilusão? Mal-Estar na Cultura. No Mal-Estar na Cultura, ele fala que ele deve a descoberta da pulsão de morte a Letícia Spillwein, né? E é bem legal. Eu tô com a obra dela aqui na pilha de urgente. O Marcelo Melo, do Instituto Bergassi, recentemente deu um curso sobre a Letícia Spillwein. Parece que foi bem interessante. É a história do rompimento Freud-Jung, né? Eu preciso ver esse filme, viu, com calma. Eu vi uns pedaços só naquelas coisas da gente ver filme dormindo e nem dorme nem vê filme, né? Eu preciso ver. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Foi durante um tempo a mulher do Jung, né? Não tenho certeza, né? Ah lá, a galera começou a entrar nas fofocas, daí a galera já vem com o doutorado já. A galera já sabe todos os bastidores, né? É, fofoca também é conhecimento, né, gente? Eu acho que sem preconceito, né? Ah lá, a Gisele deu risada aqui, tá vendo? Inclusive, descobri um texto de Elias falando sobre fofoca, viu? Como é Do que é? caráter Eu descobri um texto de Elias falando do caráter sociológico da fofoca. Ah, sério que você Acreditei aí. descobriu? Ah, manda pra Aham, nós. Puta, verdade, do Norbert Elias. Porra. justamente. Ah, o Norbert Elias, ele tem um texto sobre etiqueta também, não tem? Negócio das medidas à mesa. O próprio capítulo lá como é que chama? Da obra dele lá, né? Pô, que massa, cara. Manda pro grupo aí. Se você tiver os PDF, manda pra gente aí que o Norbert Elias é para ler. Se não me engano, o centro acadêmico do curso de História que eu me formei, quando a gente fundou o centro acadêmico, começou se chamava Ernesto Che Guevara, básico, né? Jovens historiadores revolucionários, né? Mas depois ele tornou o nome mais de historiador e se tornou centro acadêmico Norbert Elias, né? Que inclusive era um projeto inicial, tal, mudar o nome mesmo, foi bem legal. Mas vamos lá. Nas mencionadas relações com os pais e irmãos, eu já li aqui, né? Não, lê de novo. Nas mencionadas relações com os pais, com os irmãos e irmãs, com a pessoa amada, com o amigo, com o professor, com o médico, o indivíduo, li. Sempre recebe apenas a influência de uma única pessoa ou de um número muito reduzido de pessoas, das quais cada uma delas ganhou uma importância enorme para ele. Acontece que estamos acostumados, quando falamos de psicologia social ou de massas, a desconsiderar essas relações e a isolar como objeto da investigação a influência simultânea exercida sobre o indivíduo por um grande número de pessoas com as quais ele está ligado de alguma forma, embora, por outro lado, elas lhe sejam alheias em muitos aspectos. A psicologia das massas trata, portanto, do ser humano individual, enquanto membro de uma linhagem, de um povo, de uma casta, de uma classe, de uma instituição, ou enquanto parte de uma multidão que se organiza como massa durante um certo tempo e para um fim determinado. Tem um texto maravilhoso chamado não sei o que, Revolução, parece, e Charivaris. O nome mais estranho eu decorei, né? Charivaris, de uma historiadora da história cultural chamada Natalie Zenon Davis, que fala da construção da classe num processo de ruptura e revolta espontânea. Seria um ótimo diálogo aqui. Olha lá, dicas de tese, hein? Para quem não tiver o que fazer no final de semana, vai lá um projeto de tese, né? Não dou conta, mas tive a ideia agora, pode ser legal.
Após essa ruptura de um contexto natural, era razoável entender os fenômenos que aparecem sob essas condições especiais, como expressões de uma pulsão particular irredutível à análise, a pulsão social, herd instinct, group mind. Né? Herd, eu achei que era alemão, não é? É em inglês mesmo, né? Herd instinct, group mind, né? Que não se manifesta em outras situações. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Em inglês original. Instinto gregário, mente de grupo. Tá. Tá aqui. Herd instinct, group mind. Tá. Que não se manifesta em outras situações. Mas temos o direito de levantar a objeção de que nos parece difícil atribuir ao fator numérico uma importância tão grande, a ponto dele ser capaz por si mesmo de despertar na vida psíquica humana uma pulsão nova e normalmente inativa. Com isso, nossa expectativa será orientada para duas outras possibilidades. A de que a pulsão social não deve ser originária nem indivisível, e de que os inícios de sua formação podem ser encontrados em um círculo mais estreito, como o da família. É legal que a gente que tem uns spoilers, né, quando a gente está lendo Freud, a gente pensa assim, né? Será que o Freud ele teve toda a teoria dele na cabeça depois de saiu escrevendo, né? Porque é, esse golpe que ele vai dar aqui, esse movimento, né? No xadrez da cabeça dele, né? No xadrez 3D que ele faz aqui. E da família. Pronto, ele já coloca a família, ele já vai botando uma quireirinha aqui para daqui a pouco cevar e aí vem o golpe, né? Que afinal a psicologia das massas ela é a família é uma espécie de micromassa, né? E daí pronto, o elo entre o social e aí lá, né? Enfim, danado, não deixa ponto sem nome, não dá espaço nem para entrar ar. A psicologia das massas, embora se encontre apenas em seus inícios, abrange uma infinidade de problemas particulares, ainda não discerníveis e apresenta, ao investigar incontáveis tarefas que nem sequer foram bem diferenciadas até o momento. O simples agrupamento dos diversos modos de formação de massas e a descrição dos fenômenos psíquicos produzidos por elas exigem um grande dispêndio de observação e de apresentação, e já deram origem a uma farta literatura. Quem comparar esse delgado livreto com a extensão da psicologia das massas poderá facilmente suspeitar que aqui só poderão ser tratados alguns poucos pontos do conjunto do material. E realmente é em apenas algumas questões que a investigação profunda da psicanálise tem um interesse particular. 2. A descrição da alma das massas segundo Le Bon. Né? Ele vai partir do Le Bon, né, para construir o pensamento dele. Né? Inclusive, eu acho que esse texto é fulcral para o contemporâneo. Eu gosto de pensar que a gente meio que é que todos são muito bons os que a gente leu até agora, né? E ler Freud sempre é uma loucura de bom, mas esse texto ele parece organizar muita coisa, né? Para o contemporâneo, né? E no Brasil isso deveria ser tão melhor pensado, dentro até do que a gente estava comentando antes da questão criminal, né? Da questão dos crimes hediondos, dos crimes que estão atrelados a questões de personalidade, né? Como de serial killers, psicopatas, etc. e tal, né? Como a gente, sociedade brasileira, precisava debruçar nisso com mais afinco, né? A questão, os limites entre psicologia e sistema judiciário no Brasil, entre saúde mental e sistema judiciário são péssimos, né? Você tem, parece até, foi decretado, né, o fim, né, dos hospitais psiquiátricos judiciais, né? E aí você tem um problema, né, que esses criminosos que são criminosos, mas têm questões psiquiátricas, não tem exatamente um lugar para essa população na estrutura do Estado brasileiro, e daí fica um empurra da lá para cá. Os CAPs não dão conta, mas você também não tem mais os manicômios, não que devesse ter, mas enfim, é preciso ter alguma estrutura que dê conta desse tipo de questão, mas não tem. Né, a gente vê lá a série lá que a Vivi trouxe lá para a gente pensar sobre, né? O Tremembé, né? Não é exatamente o local para você ter esse tipo de criminoso, como lidar com isso. Aí você tem uma apropriação leviana pela direita, uma apropriação, um uso bobo pela esquerda
que também não entra no problema, porque afinal não quer tocar na ferida e fica. O Brasil precisava enfrentar essas questões de modo mais competente. Espero que essa nossa leitura ajude as pessoas a pensar com mais carinho esses limites mesmo, né? Das perversidades humanas, né? Que eu acho que é por aqui que a gente vai, né? A descrição da alma das massas, segundo Le Bon. Oi. Inclusive, Fábio, eu estagiei quando eu cursei psicologia num hospital psiquiátrico, né? Hum, Fiz o meu estágio lá, fiz durante um ano, mas não o estágio curricular, o estágio voluntário. uhum, E é muito interessante porque realmente são presos, são pessoas que são inimputáveis, né? São uhum, aquelas pessoas que elas não podem ser presas por causa da constituição psicótica. é, Então é muito interessante porque se, se a gente for ver mesmo, né, elas não, elas não têm uma culpa pelo que elas estão fazendo, porque, por exemplo, ela pode matar uma pessoa achando que está matando um monstro, uhum, está sob o efeito de uma alucinação. aham, Ela pode ter uma história delirante, onde aquela pessoa está ameaçando a família dela, entendeu? Então é uma coisa, é uma questão muito delicada essa, verdadeiramente, porque se a gente for ver qual é o nível de culpa que a pessoa tem, já que ela tá dissociada, procluída, né? Já que ela está no mundo ali que não é o que a gente está vivendo, é um mundo cheio de delírios, de alucinações, é uma coisa muito delicada, isso que tu está falando. é. E tem essa questão, tem desde os inimputáveis, né, até, por exemplo, os criminosos que são criminosos, que cometeram crimes, precisam ser responsabilizados, mas ao mesmo tempo você não tem uma legislação que dê conta, né? Você tem o caso lá do maníaco do parque, por exemplo, né, que parece que está em vias de ser solto, né? E aí, como é que é isso, né? Você pega um sujeito, né, com questões de forclusão muito graves, né? E precisa assim, não é simplesmente uma cadeia. Não se trata de mera punição. Você pune o neurótico, você não pune alguém no limite entre a psicose e a psicopatia, né? Não é simplesmente agora é preciso responsabilizá-lo. Ele precisa lidar com a responsabilidade do crime que cometeu, né? Mas um sujeito desse em liberdade talvez possa cometer crimes novamente. E justamente ele precisa ser retirado da sociedade, porque É, senão ele vai cometer aquele crime novamente. é, Eu trabalhei também numa instituição, e é bem que é uma instituição de bem-estado menor, e não tem esse hospital psiquiátrico de custódia para crianças e adolescentes. Então, acabava que ele ficava lá, e coitado, ele não saía de uma cela, porque se ele saísse daquela cela, ele ia matar os outros meninos, mas ele ia matar por uma condição psicótica. aham. Então é muito difícil colocar essas pessoas em liberdade, Uhum. também é uma questão É, muito delicada mesmo. questão muito delicada. Em liberdade não pode ficar. Contudo, aprisionado do modo que é aprisionado, até poderia ser uma prisão, talvez, mas com uma prisão específica, pensada para esse tipo de situação. E se eu não estou enganado, eu falo isso também conversando com amigos. Eu tenho inclusive amanhã. Beijo, Fabiola. Eu converso com a querida amiga Biola, que é diretora de CAPES aqui no estado de São Paulo, e ela fala: olha, a gente, com o fim, por exemplo, desses hospitais judiciais psiquiátricos, aí, eu não sei se esse é o nome exatamente, mas porque eles estão sendo, né, estão fechando, né, estão sendo programados para ir fechando. Hospital de custódia psiquiátrica. Hospital de Custódia Psiquiátrica. Com o fim deles, a tendência é essa galera ir para CAPES. Mas os CAPES já estão com pouca estrutura, não tem condição de atender as demandas que já chegam no CAPES. Quanto mais questões que envolvem crime. Não tem estrutura. E daí também eu acho, e assim, até a gente mesmo, como profissionais da área de né, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né, eu sinto que tem uma certa deficiência nossa de enfrentar essa questão da perversidade, né? A gente fala muito de neurose e psicose, né? Mas tem um silêncio sobre o perverso, né? Tem um silêncio. E daí,
Todo esse silêncio vai para onde? Vai para o true crime. E daí a galera faz espetacularização com a perversidade. Aí fala: olha só, vocês estão espetacularizando a perversidade. Fica tranquilo, não estão espetacularizando a perversidade. Sempre espetacularizaram a perversidade, né? Isso é da arte mesmo. A arte, de certa feita, é isso. Agora, é isso não só, mas é isso também. Agora, a gente está dando conta com as ferramentas que a gente tem, a gente está se debruçando para pensar, né? Afinal, o que é a psicopatia, como ela funciona, como ela se organiza, como ela aparece. E num mundo hoje tão veloz, tão dinâmico, tão de ponta cabeça, o que é a psicopatia hoje? Né, como trouxe a Vivi aí, a Richthofen lá sendo adorada pelos espectadores, mandando cartinha e fazendo coro de fãs. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente precisava, nós profissionais da área psi, a gente precisa não se furtar essa questão, porque, né, é óbvio, para a gente, nos consultórios particulares, no geral, o psicopata não aparece, porque ele não vai se tratar, né? Ele não é o psicopata no, assim, um tradicional, né? Assim, pleno, né? Aquele predador, né? Não vai se tratar. A não ser que o psicanalista seja o alvo, né? Então, aí não se fala tanto disso. Há um silêncio, né? Há um deixa pra lá. Eu já ouvi de queridos colegas profissionais e sou admirador do trabalho deles, mas eu ouvi certas coisas assim, não, a questão da psicose, da psicose não, da perversão, aí é cadeia mesmo, é só cadeia mesmo. Será que é só cadeia mesmo? Nem para o neurótico criminoso comum, eu não sei se é só colocar na cadeia. Quanto mais a dimensão da perversidade. O que fazer? Como entender a perversidade? Né? Como lidar com a perversidade? Como manejar? Ela é imanejável mesmo? Né? E ao invés da área psi e da área jurídica ficar nessa conversa de costas, nessa conversa de surdo-mudos, assim, né, de não conversar, não haver conversa, era preciso haver um diálogo mais feliz, me parece, né? Deixa eu ver aqui mensagem da galera. O Edival, ver a safra de séries nesse nível, a la Monstros, que já vai para a quarta temporada. Ver a safra de séries nesse nível, mas tá tendo uma safra de temporadas de séries dessa? Eu sei que até compararam, né, que a série que da Tremembé colocaram como se fosse aquele filme lá, como é que é? Do James Gunn lá, esqueci. Que tem uns vilões que são heróis ali e tal. Esqueci o nome do filme da. Ah, tá, você tá falando do True Crime, né? É, É o tem bastante. Esquadrão Suicida? Isso, comparado com o Esquadrão Suicida. E é mesmo, né? Bem Esquadrão Suicida mesmo. Né? No caso, é o Esquadrão Homicida, né? Eu pensei na série, via uma dimensão. Eu vi a série e gostei, é uma produção bonita. Mas eu achei interessante que justamente esse arroubo de glamorização, para mim, soou como ironia. Olha que irônico. Então, isso para mim deixou mais terrível, no sentido de que, óbvio, olha que ironia essa Richthofen que está sendo retratada aqui. Olha que ironia a outra lá, enfim, os outros que, né? Olha como isso soa irônico, olha como isso para mim não tirou o terror desses personagens reais, muito pelo contrário. Eu achei que deixou mais claro. Agora. O problema da ironia também é esse, né? Tem gente que não entende ironia. Tem gente que a gente tem que explicar a ironia, o que faz com que a ironia perca força, porque você fala uma coisa irônica e o cara acha que é regra e lá vai ele fazer, né? Tem esse problema também, né? Sabe, E a aí. própria é, atriz que faz a Suzanne me diz justamente isso, né? Nessa questão que a série não tem esse objetivo de glamorizar, em certo sentido, esses crimes, né? Mas justamente botar esse caráter irônico, né? Quando perguntam, por exemplo, se ela teve contato com a Suzane para construir o papel dela, ela disse que jamais pensaria nisso, né? Justamente para não ter esse problema também
dentro da interpretação, de certa forma, humanizar esse personagem que ela está fazendo, né? Então, a própria Marina Rui Barbosa destaca essa questão da ironia Ela- no processo criativo da Suzane, né? olha que interessante. Não, e é louco, né? Porque assim, aí a gente vai ver, por exemplo, cenas reais da Suzanne von Richthofen, né? Quando tem entrevista, a entrevista dela no Gugu, que aparece na série, né? E tem na vida real. Depois eu e minha esposa, a gente foi ver no YouTube. E é interessante como a Mariana, Marina Rui Barbosa, né? Mas como ela faz bem o papel que ela faz. Mas assim, tem algo de canastrão no meu modo de ver da Marina Rui Barbosa. Só que assim, é interessante que a Suzanne von Richthofen é uma atriz canastrona, né? A Suzanne von Richthofen como pessoa, né, como perversa, ela é uma péssima atriz, né? Então é interessante que tem um jogo de má atuação em que realmente a boa atriz é a Marina Rui Barbosa, porque a Suzanne é uma péssima atriz, ela não convence. E o que você falaria para seus pais se estivessem vivos? Ah, eu tenho saudade. Que tem saudade, mano? Você mandou matar na cacetada, presta atenção. Não tem uma lágrima, não tem uma verdade. Para com isso. É engraçado que parece que a atriz ruim é a pessoa de verdade. E esse jogo de espelhos, eu achei que deu uma tonalidade irônica que ficou legal. Mas assim, é preciso lembrar que a gente tá vendo série de pessoas que não, que são deletérias. Agora, tem gente que não sabe o que é ser uma pessoa deletéria, né? E aí vira fã. Aí o que eu vou fazer, né? Eu só posso lembrar que, olha, ficar fã. Se você ficar muito fã de um assassino, cuidado. Você pode ser o próximo alvo, né? Eu gostaria de lembrar que, né? É preciso lembrar, mas as pessoas teimando em esquecer, né? Enfim. Olha só. E nem começamos ainda, hein? Vamos lá. 2. A descrição da alma das massas segundo Le Bon. Parece mais adequado do que introduzir uma definição do que uma definição, começar com uma indicação sobre o campo dos fenômenos e dele extrair alguns fatos especialmente notáveis e característicos, aos quais a investigação pode conectar-se. Chegaremos a um e outro através de um trecho do livro de Le Bon, que, com razão, tornou-se famoso A Psicologia das Massas, La Psychologie des Foules. Tá, esse aqui é francês, né? É francês. E esclarecemos. Deixa eu ver, eu tô curioso. Eu sou curioso. Deixa eu ver. 16. Traduzido por Rudolf Eisler. Eu quero ver esse 29, então. Foi Gustavo Le Bon, publicado originalmente em francês pela editora Feli Alcan em 1895. Não, tá bom. Esclarecemos mais uma vez a situação. Se a psicologia que procura observar as disposições, as moções pulsionais, os motivos, as intenções de cada um dos seres humanos, até suas ações e suas relações com seus próximos, tivesse cumprido inteiramente a sua tarefa e tornado transparentes todos esses contextos, ela se depararia subitamente com uma nova tarefa ainda não resolvida. Ela teria de esclarecer o fato surpreendente de que esse indivíduo que se tornou compreensível para ela sob determinada condição, sente, pensa e age de modo inteiramente diferente do que dele seria esperado. E essa condição é a sua inclusão em uma massa. Na massa, as pessoas viram outra coisa. Para Freud, aparentemente, massa, Menge, multidão, grupamento e grupo são termos usados como aparentes sinônimos, tá? Beleza. Era justamente isso que eu estava pensando, né? Hum. Porque a gente, quando está estudando, principalmente na sociologia, né? Isso aí parte da sociologia das massas, né? E o Le Bon se torna, de certo modo, uma referência, né? E aí o Le Bon está dialogando diretamente com Gabriel Tarde, né? Que é Ah, é mesmo. psicólogo, ele escreve um livro, né? Que é A Opinião e as Massas, né? E aí nesse livro, por exemplo, o Gabriel Tarde vai diferenciar a noção entre de massa, né? E de multidão, que para ele seriam coisas totalmente diferentes, né? Que no sentido de que multidão não necessariamente é uma massa, e a massa seria mais algo, digamos assim,
burro, né? Porque seguiria uma coisa, seria mais irracional, digamos assim, né? E aí, quando eu estava lendo o texto, inclusive o Le Bon escreve um outro livro, né? Parece que o Freud cita, que é justamente uma resposta a Gabriel Tarde, né? E aí, quando eu estava lendo, eu estava em certa dúvida se, de certa forma, o Freud vê eles como sinônimo, né? Multidão e a massa. Parece que ali tá dizendo que sim, né? Mas legal, né? Eu nunca li nada, mas eu li quem leu, né? Algumas coisas do Gabriel Tarde parece ser bem interessantes, né? Quem estuda o rolê aí parece que tem coisas no Gabriel Tarde que são até mais bem elaboradas, né, do que no próprio Le Bon, né? Eu ouvi falar, mas eu não li, não sei. Mas quem estudou uma vez me disse, um colega, achei interessante. Sabe? Oi! E é interessante essa contestação que ele faz, né? De o que serve para esse estudo dele para a massa também serve para o grupo, né? Para aquela multidão grande, para os grupos que a gente vê no dia a dia, grupo escolar, grupo do trabalho. Parece que se aplica esse entendimento de massa que ele traz da psicanálise, tanto para os grupos quanto para as multidões, né? E é interessante que ele tem isso, essa condensação também na cultura e na civilização, né? Sim, O que, interessante, né? né, Sempre foi psicologia das massas, né? ele tem essas sacações. Olha, isso vai servir para isso, mas serve para isso também. É, é, no final das contas, certo tá o Fabiano, né, que pega o conceito do Levi-Strauss para falar do Freud, né? Que o conhecimento do Freud, né, a leitura do Freud, é uma obra que se constrói em nebulosa, né? Não é uma linha, né? Então é engraçado toda vez que você pega o Freud é uma espécie de cubo mágico, né? Que encaixa em várias formas. Então, toda vez que você vai lá, esse texto encaixa aqui, aí você pega, claf, não, mas encaixa aqui também, né? E, claf, né? E vai de tal forma, fala, mas onde é que eu ponho esse texto? Põe no rolo aí e vai mexendo, né? É um conhecimento em caldeirão, né? Tem que ir mexendo, né? É legal. Essa sensaçãozinha gostosa de Lefroy, né? Que é uma sensação de estar sempre aprendendo e estar sempre ignorante, né? Na sensação, falou, nossa, como eu sou ignorante, olha, não sei isso daqui, né? Não dá uma sensaçãozinha gostosa de ignorância, né? Ela vai acompanhar a gente para sempre. Legal, E é, né? e Te é gosta de sofrer. interessante, Fábio, dentro disso que a gente está falando, lá atrás ele fala que é, o- a- esse movimento que acontece começa às vezes em pequenos grupos, né? Uhum. Como grupos familiares, grupos, Ah, né? Pequenos grupos que às vezes vão tomando dimensão cada vez maior. Eu me lembro, eu atendi um rapaz, rapidamente, que claro. ele chegou até mim porque ele tinha participado da morte de um garoto dentro de uma torcida organizada do Que horror. Vasco da Gama, aqui em Manaus, entendeu? E ele foi contando para mim a história e tal. E isso era por causa de um cabeça, que era um líder de uma facção criminosa daqui. E aí ele se tornou presidente da torcida organizada. E ali ele foi molhando o algodão, né? Ele foi chamando uns ali que era do grupo dele e tal. E aquilo foi tomando uma proporção que se perdeu o controle. Quando se chegava nos estádios era briga para todo lado e paulada e não sei o quê. O negócio e como as pessoas se contaminam, né? Contagiam com aquilo, né? É uma coisa incrível. Tem uma dimensão de contágio, né? Uma dimensão de contágio muito grande mesmo. E é um fenômeno também religioso, né? O contágio da reza em grupo, da reza em coletivo, né? Eu tive uma vez uma experiência de ir numa missa do Mosteiro Beneditino do Rio de Janeiro, né? Ao domingo, com canto gregoriano e tudo, né? E eu me lembro que eu fiquei extasiado naquilo, porque eu falei assim: olha só, agora eu entendi que a missa
Era o show de Pink Floyd para os medievais, né? A hora que você chega numa missa com canto gregoriano beneditino, com monges e tal, com turíbulo de incenso, aquele negócio cheio de ouro, e pá, aquele órgão de tubo, aquele uau, produzindo aquele mantra, aquele efeito, você tá ali. Ali você não é ateu. Ali você não é ateu. Não, não, não insista. Ali tem um negócio lá que você não é ateu. Assim como no terreiro de candomblé. A hora que o atabaque toca, você não é ateu. Não é, que eu não acredito nessas coisas. Ninguém está perguntando se você acredita. Esteja. Esteja lá, E é né? interessante quando tu tá vendo o escambona ali tocando aqueles tambor, é que a Aham. gente entende ali, cara, aquele cara ali tá atuado mesmo, tem alguma É, energia diferente ali tem. dentro, né? Tem um negócio ali e que funciona, né? E funciona e que liga as pessoas e que organiza e que não é racional. Assim. Agora imagina isso, sei lá, você pega um terreiro, o de candomblé, não tive experiência, eu tive de mesa branca só. Eu queria ir no candomblé raiz, né? Mas já num terreiro de mesa branca que é mais organizadinho, né? Não sei, mais Umbanda, né, que se fala hoje, né? Mais organizadinho, no sentido assim de mais ocidentalizado, porque tem aquela questão de santos cristãos também e tal. Já é uma coisa forte, né? Já é uma coisa intensa, né? Agora imagina, sei lá, com 20 pessoas você sente esse pega. Imagina isso como bom, o que é a igreja pentecostal, os ritos das pentecostais com suas músicas e cânticos, se não esse tipo de busca, né? Esse tipo de encontro, né? O problema é como essas coisas, em torno do que elas estão, porque tem muita igreja que é a igreja do dinheiro. Pronto, falei, né? Em várias religiões, né? É, inteiramente na massa humana que adquiriu que existe uma massa psicológica. O que é então uma massa? De onde ela tira essa capacidade de influenciar tão decisivamente a vida psíquica do indivíduo? E em que consiste a alteração psíquica que ela impõe ao indivíduo? Responder essas três questões é a tarefa de uma psicologia teórica das massas. A melhor maneira de atacá-la, evidentemente, é a partir da terceira. É a observação da reação alterada do indivíduo que fornece o material para a psicologia das massas. Qualquer tentativa de explicação precisa ser precedida pela descrição do que será explicado. Agora passo a palavra a Le Bon, diz ele, página 13, aspas. O fato mais notável apresentado por uma massa psicológica é a seguinte: não importa quem sejam os indivíduos que a compõem, se seu modo de vida, sua ocupação, seu caráter ou sua inteligência sejam semelhantes ou dessemelhantes, o simples fato de que eles sejam transformados em massa os dota de uma espécie de alma coletiva. Essa alma os faz sentir, pensar e agir de uma maneira completamente diferente de como cada um deles sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Certas ideias, certos sentimentos só surgem ou só se convertem em atos nos indivíduos ligados à massa. A massa psicológica é um ser provisório. Maravilhoso isso, hein? A massa psicológica é um ser provisório, composto de elementos heterogêneos ligados entre si por um instante, absolutamente da mesma forma como as células de um corpo vivo formam. Por sua reunião, um novo ser que manifesta características completamente diferentes das que possui cada uma das suas células. Eu vou ficar aqui nessa parte aqui, eu vou trazer assim. Não, não para de. Estragou. E trazer a seguinte ideia aqui. Mas computador, você tem que participar? Tá bom, eu vou realçar assim, você não. Pronto, eu realço. Amarelo. Pronto. A massa psicológica é um ser provisório, composto de elementos heterogêneos, ligados entre si por um instante. Corrente de tio e de tia no WhatsApp. E aí, para mim, que agora ficou claro, porque o Tarde, essa é a definição que o Tarde praticamente coloca de multidão.
Porque para o Tarde, a multidão seria justamente essa questão provisória, heterogênea, né? E a massa seria justamente uma coisa mais coesa, sabe? Então, Tá. agora faz sentido que ele não faz uma diferença, né? A massa, Entre. ela é mais acéfala num certo... só que muitas vezes tem uma liderança, né? Mas assim, a massa, ela é mais... Tá, ela é mais... Ah, eu vou usar uma palavra, não sei se é sendo muito duro, mas enfim. A massa é mais burra. Tô certo, Edival? Joguei pra você, hein? Não, para o Tarde é justamente o contrário. Ah, Seria tá. a multidão, A entendeu? multidão é burra, tá. Multidão para ele, porque a massa seria. Porque a multidão, dentro da multidão, você vai encontrar uma espécie de massa, entendeu? Tá, Para a formulação do Tarde. Por tá. isso, o Tarde, né, ele separa a multidão e a massa. Né? Então, isso que você destacou aí seria basicamente a definição que ele tem, o Tarde tem de multidão. De multidão, tá. Isso. O que o Tard chama de multidão, pro Freud Seria Lebon é massa. a massa. Massa. Mas, Massa. Não, e eu acho e- interessante, assim, é, 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 essa questão que eu falei do WhatsApp, porque o que eu tive uma piração aqui. O WhatsApp, ele faz isso, né? É um efeito do WhatsApp, né? Quando você tem deputado, quando você tem, você tem, sei lá, deputados, prefeitos, vereadores que ficam mandando aquelas coisas bomba, né? Que eles mandam lá projeto de lei que nem estão mandando agora, de proibir o aborto legal para meninas menores. Cara, isso não vai passar nunca, isso é anticonstitucional. Entendeu? Mas por que que os caras estão fazendo isso? Porque quando eles fazem isso, eles geram um cavalo de Troia sobre aborto. Olha a violência, olha os comunistas com a mamadeira de piroca. A União Soviética vai dominar o mundo. A União Soviética já acabou. Vai dominar o mundo com suas mamadeiras de piroca. O Marx vai vir, vai pegar, né? Aqueles delírios. Quando ele faz isso, ele gera material para o WhatsApp. E você pode ver que eles estão sempre em guerra. Eles estão sempre gerando, pautando, gerando informação inútil, idiota, imbecil, junto com piada, junto com um videozinho do tiozinho pescando, né? Sabe aqueles vídeos de tiozão? Ah, o velhinho tá pescando na beira da água, daí aparece uma moça de biquíni. É uma piada totalmente sem graça, mas é só a oportunidade do tiozão do pavê ver a moça de biquíni na corrente do WhatsApp, porque um tiozão manda pra outro que tem a moça de biquíni. É assim que funciona, tá? É mexendo com essa libido tosca do tiozinho. É isso. E daí eles estão mandando. O gabinete do ódio funciona assim. Né? Eles mandam a todo tempo, eles funcionam como uma máquina de produzir estímulo fácil, digestivo, a todo momento. Por quê? Porque ele precisa que essa corrente completamente aleatórias de tiozinhos e tiazinhas aposentados ele precisa que essa corrente se organize e ganhe forma. Ganhe forma, aqui no sentido não do Tarde, mas do Freud e do Le Bon, ganhe forma de massa. E como massa, ou segundo o Tarde, né, multidão, ela pode ser comandável e ela pode ser moldada para os fins eleitorais. E agora, eu estou falando isso também porque agora vai começar um novo momento que é 2026, né? E daí 2026, daqui, assim, todo tempo, é isso. É essa estratégia de jogando isso para manter coeso esse grupo, porque ele desmancha, né? Fala, Benja. Fábio, e isso daí que tu falaste é muito interessante, porque realmente eles têm que estar em guerra com alguém, né? O Humberto Eco fala isso daí naquele O Fascismo Eterno, né? Um livro que Ah, eu tá. li aqui, muito Massa. interessante. Então, por exemplo, eles têm que ter um inimigo, eles têm que ter o comunismo para eles se juntarem numa guerra contra a homossexualidade que vai perverter os filhos na escola, Aham. né? Esse inimigo tem que existir, só que isso é muito perigoso, né? Muito É. perigoso, porque olha a situação do professor de capoeira que mataram, né? Aquele outro professor que fez uma festa onde o Lula era o tema da festa, o cara entrou Ah, lá e matou ele, fuzilou ele. aham. Então, essa forma de criar inimigos, né, para sustentar o fascismo é muito real e até hoje existe isso, Uhum. né? Hoje é muito presente isso. Você falou do capoeirista, é o Moa do Catendê, não é?
Eu acho que é, eu não me É, lembro nossa, do você nome lembrou dele, do mas ele Moa, estava com uma é. camisa do Lula e mataram ele. É isso aí. É, então, Mataram. e é muito doido como isso é muito basilar da coisa, né? Agora, você falou sobre, justamente, né, o Olavo de Carvalho, né, o Olavo de Carvalho, né, aquele escritor que parou de fumar, graças a Deus, olha como Deus é bom. O Olavo falava da ditadura gaysista, né, na Roma Antiga, né? Curioso, né, que foi na Roma Antiga que surgiu o cristianismo, né? A primeira forma institucional da igreja cristã é uma igreja romana. Roma era. Tirem suas próprias conclusões. Eu adoraria comentar o Olavo, mas o Olavo não tem nível para. Vamos deixar ele sem fumar lá no canto dele. Sabe, só mais uma colocaçãozinha. Diga, meu Aqui querido, claro. nessa frase, nessa oração, a massa psicológica é um ser provisório composto de elementos heterogêneos ligados entre si por um instante. Eu me lembrei daquela questão do menino que eu tinha te falado. É muito interessante Tá. isso nessas torcidas organizadas, não as torcidas que vão lá para fazer festa, mas aquelas veladas, entendeu? Onde eles combinam Uhum. realmente um brigar com o outro, de Eles combinam paulada, luta, tudo. né? Eles Eles combinam de ir para combinam. lá para brigar mesmo com a Sim. torcida, com paulada e É tudo. muito louco E isso. É é meio clube da muito louco. luta. E esse negócio de um ser provisório, ligados em si por um instante, é muito interessante, porque se você for ver, muitas daquelas pessoas que estão aqui, dali, não tem isso não acompanha elas fora Não. dali. Eles são pessoas que vão para o trabalho, pegam ônibus, são amigos de todo mundo, mas ali, de forma provisória e por um instante, eles se transformam. É. E eles se transformam em. E talvez muitos ali não sejam nem amigos, assim, né? É naquela hora que essa coalizão, monta-se a falange ali, naquele sentimento, aquilo acontece, O que né? acontece, pronto, ele parece que a pessoa vira um monstro. Aí depois É. sai dali, vai para o seu trabalho, tem seus amigos. Tanto é que quando fala, olha, esse cara que matou, o pessoal fala, mas como? Esse cara estava aqui, esse cara nunca, sempre foi nosso amigo e tal. E ele tem um alter ego, uma coisa que quando ele se junta no grupo, na massa, ele é como se ele tivesse uma identificação ali, onde é que os recalques caem. E ele dá vazão ao ódio, dá vazão a tudo que ele sempre reprimiu ali dentro e depois volta ao normal. Sei lá, uma coisa muito louca, né? É. Ou assim, ele volte ao normal quando ele tá na guerra, né? Isso. Eu acho que na guerra também, né? Na É, guerra também é, acontece isso, né? é. Olha lá, o Edival colocou aqui, né? O João César de Castro Rocha, né? Chama de guerra cultural. É, a guerra cultural, é. E projeção e identificação. Sim, sim, total, né? Mecanismos aí projetivos, identificatórios, assim. Muito louco, né? É interessantíssimo, né? Essa frase aqui eu já adorei, assim, né? Composto por elementos heterogêneos ligados assim por um instante. É legal isso, é por um instante. Não precisa ser algo sólido sempre. E é isso, por exemplo, o bolsonarismo, por exemplo, funcionou e funciona muito assim, né? Ele não tá. Ele mantém o engajamento. Se você corta, a hora que acabar. A, a hora que for preso Bolsonaro e daí a família Bolsonaro for sendo esquecida, e vai, porque, bom, né? Imagina, vai sendo esquecida, as pessoas vão esquecer. Aí aquele grande defensor. Bom, vamos. Não é impossível encontrar no Brasil aquele que era um grande defensor do Enéas, virou um grande defensor do Collor. Aí ele virou um grande defensor do Bolsonaro, né? E daí o Bolsonaro vai passar, porque vai passar, né? Tá passando, né? E daí ele vai ficar órfão, bonzinho, volta a ser o tio do pavê, com aquela piadinha ridícula do pavê. Aí daqui a pouco ele arranja um outro líder totalitário para chamar de seu. E daí ele amou esse líder totalitário desde criancinha. Você fala, nossa, tio, mas não é igual o Collor que você apoiou? E o seu tio, o meu tio, vai falar: eu nunca apoiei aquele cara. Como não? Você apoiou o Bolsonaro também? Jamais! Que ele é um traidor da nação. Agora, esse sim.
O Astrogildo vai nos libertar do inimigo, da política, do comunismo, do globalismo, das mamadeiras de piroca, e daí vai. E daí vai, né? Se a gente pegasse os jornais de oposição a Getúlio Vargas, antes do suicídio de Vargas e tal, era sobre isso, os escândalos de corrupção, blá blá blá, porque precisamos limpar a política brasileira da corrupção. Com Juscelino Kubitschek também, mesma coisa. Blá, blá. Com Jânio, com João Goulart, mesma coisa. É sempre a mesma história, é sempre a mesma história. E parece que não adianta falar para essas pessoas, olha só, você não cansa de cometer os mesmos erros de novo, de novo, de novo? É um sim... Como é que chama uma repetição de uma coisa ruim, que mesmo sendo ruim a pessoa repete? Sintoma? É isso. Sintoma, né? É sintoma, né? Vamos ver aqui. A Vivi dando risada. A Vivi se divertindo aqui. Ah lá, o Edival, eu tô pirando nesse texto. KKKK. É. Fala, Márcio. Eu vou aproveitar que você falou do líder totalitário, que tem um aspecto que difere do Freud, né, quando ele retoma o Gustave, no caso aí o Le Bon e também o Gabriel Tarde. O Safato é um que vai mais para o lado do Gabriel Tarde, né, nessa leitura aí, quando você fala desses que estudam, né, esses pensadores. Mas o que eu queria pontuar, o Barba lá atrás, né, ele dizia assim, proletários do mundo univos, né? Uhum, O que acontece quando a gente pega esses grupos, ou melhor, esses autores que o Freud traz para o diálogo, eles estão numa linha conservadora e numa linha reacionária. Então, a massa burra, eles apresentam a massa como a massa burra, olha o cuidado que a gente tem que ter, né, nesse tipo de texto, claro. que precisa de um líder, ele tem que ter um grande líder. Ó, do fascismo, a gente passou para o nazismo lá com o Hitler, que entrou nesse lugar, por exemplo, com o Mein Kampf, ele abraça e cria essa obra, por quê? Porque a massa pede um líder, eu sou, tipo, né, esse líder, Aham, e o Freud, ele tá fazendo um contraponto, porque a gente está aqui em 1448, está explodindo as revoluções na Europa. Se a massa de proletário realmente ela ocupa, então tem que convencer que a massa ela é burra, ela precisa de um pai, né, maior, de um líder, que vai conduzir essa massa. Então o Freud ele vai entrar nessa briga nesse sentido, né, que depois o Lacan eu diria, vai mexer um pouco mais aí, até ele preferindo aí a grupo em vez de massa, ele não entra nem na questão de massa, multidão, ele vai para uma outra linha que faz um outro tipo de leitura, vai avançar, mas o Freud já está aí, que é porque senão a gente entra ali e fala, peraí, mas o que está por trás disso, né? O que produz isso? E se essa massa realmente ela encontra entre aspas, toma esse poder nesse sentido? Só que daí na história a gente vê que se você não muda a mudança, eu diria nem é revolução, seria me fugiu a palavra, subversiva, é um outro tipo de mudança, você só troca as peças e o jogo continua o mesmo. claro. E aí isso me veio, né, colocar isso a hora que, principalmente a hora que você alinhou aí, né, que a questão do Olavo, daí você já foi dando elementos para ver o que está por trás dessa crítica, que esse texto aí, nossa, é um marco, né, para poder fazer aquilo que no começo você falou, que é uma questão política, atuação política da psicanálise, ao mesmo tempo uma psicanálise política. Eu diria assim, o ato psicanalítico que vai entrar nesse lugar de transformação, mas não é o ato, não tem como substituir o ato político. E aqui a gente entra numa conversa que realmente está... Esse texto é o texto, talvez um dos textos aí, lógico, daí tem outros autores que vão trabalhar mais a psicanálise política. O Freud praticamente, entre aspas, comungou alguns que estavam mais nessa linha, dentro de um período lá, no contexto que ele está lidando, mas esse texto é o marco, né? Tanto é que, no grosso aí do desgoverno passado, esse texto foi resgatado, né? Ele veio com força
para poder, tipo, demonstrar isso que está sendo colocado de um modo ali, senão sai todo mundo lutando, mas lutando para trocar, entrar no lugar do opressor e ocupar É, esse lugar, que é as parcerias que se faz de aliança, né, por exemplo, com o Centrão, e por aí vai, e depois... e é o trabalho que Por está isso que eu dando, né? gosto. Por isso que eu realmente gosto muito da crítica, né, do Safatli, né, nessa potência de sempre estar trazendo esse desconforto, mas para a gente continuar pensando. Porque a psicanálise, afinal, é isso, né? É a mosca na sopa. O dia que ela deixar de ser a mosca na sopa, ela perdeu o sentido, né? Aham. Eu Ai, que acho que legal. Não, massa, só concordo. Eu inclusive, até coloquei nessa dimensão de massa, entrei nessa categoria da massa burra, né? Mas aí talvez, e você lembrou muito bem do colega barbudo, né? Do colega, do camarada Marx, né? É, é uma solução que eu tô dando, eu não sei de quem que eu peguei isso, nem sei se, enfim. Mas a solução que eu dou é que quando a gente tá falando de classe trabalhadora, eu acho que classe trabalhadora não forma massa. No meu modo de ler, um modo talvez muito meu. Eu penso em coletivo, não massa. Porque a classe trabalhadora, como é organizada, ela não é alienada. Se ela não está alienada da sua capacidade crítica, nem da sua forma produtiva, ela não, ainda que ela seja numerosa, volumosa, ela não forma massa, ela forma coletivo. E o coletivo é outro rolê. Né? Ela não forma massa, porque talvez aí, por exemplo, aquele argumento das ferraduras, né? Que o ex-fumante lá, o pseudo-filósofo ex-fumante gostava de falar, né? Ah, o comunismo como é que chama? O fascismo são a mesma coisa, são as duas pontas da ferradura e se igualam. Nananina, porque fascismo e nazismo vira massa, o povo, essa galera se torna massa e é conduzida por líderes do fascismo e nazismo. No comunismo, a gente não tem massa, porque você tem uma classe trabalhadora, organizada, crítica, não alienada nem da sua crítica, nem dos seus modos de produção, que não estabelece massa, estabelece coletivo. E a partir do coletivo se organiza. O lugar é outro, né? então, aí, É, aí sim, se for é. pegar o conceito de alienação em Marx, a gente está falando, está afinado com isso, que aí você É. pega que não é o líder, o cabeça, não importa quem, pode morrer, assassinar, matar, pode trocar o Che Guevara por, como é que você falou lá, trocar a cadeira, mudou o nome, mas aí Lá no mantém, curso de né, história, aqui, tirou o Che Guevara e é, foi o por- Norbert Elias. porque se mantém, é o legado que fica, então é o coletivo, é o corpo. Aí é o Sim. povo, não é, Ah, não é o líder. Então, não, é tipo é. assim, o populismo, aliás, é chamado de populismo de forma pejorativa, né? Que é Aham. para colocar assim, que é tipo massa, tipo o mesmo conceito de massa, mas o Ah, populismo já é pejorativo, porque você tem um coletivo por trás. No conceito de alienação em Marx, a gente está afinado. O que vai bagunçar o rolê, a gente não vai entrar aqui, que vai avançar, é o Lacan, quando ele muda, porque a alienação em Lacan é a alienação da linguagem. Aí você pode ter, entre aspas, um pseudo-coletivo que alienado, mas é alienado na linguagem. E aí, uhum. dependendo da linguagem, por exemplo, se a gente pegar hoje, né, tem uma discussão, um exemplo que eu trago, que é o todas, todos e todes. Daí fala, não, mas não tem que mexer com... Não, por que é preciso mexer? E aí tem... por que essa linguagem ela precisa ter um elemento novo? Porque a gente está falando da linguagem. A linguagem ela muda uma configuração. Se a gente usa a mesma linguagem, a gente fala de líder, e aí, para uns, o líder vai ser visto como de direita, como de esquerda, mas não vai cair do mesmo lugar do patriarcado, sabe? Aquela noção lá atrás, alienação diferente, alienado na linguagem, né? No caso do caso do Marx, seria da linguagem, seria uma outra lógica Uhum. da alienação em Marx. O que o Lacan ele trabalha de modo diferente com a questão do gozo, né? O mais de gozar, em vez a questão da mais-valia, ele vai elaborar no campo da linguagem. Mas fecho com você que, no caso do Freud, eu diria assim, ele está mexendo nesse ponto
de que esse coletivo organizado não é. Ele está fazendo a crítica, chamando, né, digamos, chamando, comprando a briga, mas porque está sofrendo na pele, como judeu, né, Uhum. o impacto de tudo aquilo Sim, que sim. foi provocado lá. Eu acho eu penso assim, né? O Freud, ele tem vários elementos nele que mostram um pensamento que a gente pode entender hoje como progressista, né? Mas ele estava num momento da história, inclusive, e ele vê à distância o surgimento da Revolução Comunista que ele chama de bolchevique, né? E ele vê isso com muita refração, né? Ele vê isso com muita desconfiança, porque eu gosto de pensar naquele ditado, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha, né? Ele passa pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda, ele vê aquilo e fala: olha, ele não tá vendo como consciência de classe, né? Ele tá vendo como movimento de massa, sim, né? Mas na prática dele, é toda uma prática emancipatória que a gente localiza como pensamento de esquerda, né? O problema é que na época dele é o seguinte, né? Você tem que fugir da guerra, né? Quem tá fazendo guerra eu tô contra porque tá matando gente, né? É um modo de. Não dá também para tirar o Freud desse contexto que ele tá ali, né? E por isso que ele tem mais. Mas eu acho que é plenamente organizável, e você tem razão, o Lacan faz isso muito bem, né? De casar, né, o pensamento marxista com a psicanálise, né? E o Sartre desenvolve melhor ainda, né? Mas eu gosto de pensar dessa maneira, né? Que quando você está trabalhando com luta de classes e com classe trabalhadora, é um outro lugar das coisas. Não é esse lugar. Tanto que é o que a gente está vendo com o bolsonarismo. O bolsonarismo está se devorando agora. Por que que ele está se devorando? Porque ele se colocou no lugar como uma espécie de família real mesmo, né? Tem que ser o papai. Chama, fala pro Trump, né? Trump defende meu pai. Essa musiquinha de brincadeira do Lula não sai da minha cabeça, esse meme, né? Porque é isso, né? Nós somos nacionalistas, então vamos atacar o Brasil. O Flávio Bolsonaro, senador da República, defendeu que porta-aviões americanos atacassem o Brasil para proteger o papai. Nossa, mas você não era nacionalista? Explica pra gente. Como é que é esse seu nacionalismo que você propõe que uma nação estrangeira vá bombardear o Brasil? Por quê? Porque é alienada da linguagem, alienada da criticidade, alienada de quando você... Então, os seguidores do bolsonarismo são um tipo de massa. E sendo massa é burra. Mas é a classe trabalhadora? Não, a classe trabalhadora não. A classe trabalhadora é organizada, porque não é massa. A classe trabalhadora é coletivo. E coletivo não é alienado, né? É a solução que eu dou, né? Agora, a galera trabalha, E né? é interessante, né, Só- Fábio, que isso que tu falas aí do último governo, né, que a gente teve anterior a esse, que parece que o ódio deu uma arrefecida, né? Parece que as Uhum. pessoas estão conseguindo controlar um pouco mais agora e tal, mas a gente fica com muito receio, né? De como é que vai ser? Porque ainda tem alguns líderes que estão concorrendo, né? Então, o que que acontece? Já pensou se numa próxima eleição ele assume com essa ideia militarista, com essa ideia de se unir a países fascistas que estão nesse movimento do mundo aí todo? Então é um sopro, né? Se a gente É, não se acordar e não prestar atenção, né? Parece que essa questão dessa liderança está sempre aí como um fantasma, né? Caminhando ali para atrair essa massa que quer só esse momento para jogar esse ódio para fora, para é. voltar para frente dos quartéis, para pedir intervenção militar e tudo voltar aí o que está acontecendo. O... Eu gosto de pensar, é o Gramsci, né, que fala que a cadela do fascismo está sempre no cio. É isso aí, cara. Sempre vai ter, sempre vai ter. Simplesmente sempre vai ter. Não tem como. Não tem como não ter, porque até o Safatli ele fala, né? Acho que é o Safatli que coloca, né? Que é uma espécie de derivação quase que esperável, né? O fascismo é uma derivação imediata do capitalismo, né? Ele é um efeito colateral inevitável. Não tem como não ter, né? Ele acaba indo para isso, né? Que o nazismo é o neocolonialismo aplicado dentro da própria civilização,
né? E o neocolonialismo é a grande questão capitalista que levou à Primeira Guerra. Não tem muita saída, né? O Edival colocou aqui, inclusive formou uma autoria no STF para indiciar Eduardo. Tomara, viu? Porque esse rapaz ele tem que ser indiciado mesmo. Aí continua o Edival aqui. Esse caráter provisório da massa não quer dizer exatamente seu fim. Sim, concordo, concordo. Eu acho que tem essa questão de que ela é provisória, mas ela está sempre sendo organizada. E o que acontece aí, bom, óbvio, toda uma opinião muito minha, mas acho que circula bastante entre a gente essa ideia de que o sujeito que não se entende sujeito, né? Que não está, que não está criticamente no mundo, né? Que está alienado de si, da sua subjetividade, da sua criticidade, da sua condição, do seu lugar de classe, do seu sentimento de classe, que não passou por um chá revelação de classe, né? Esse sujeito, ele pode estar num instante desligado da energia fascista, mas sempre vai ter um desgraciato que chega e liga essa máquina maldita que está à espreita no capital, porque ela está lá, sempre para ser usada, né? A gente fala da internet, mas, mano, antes foi o rádio, cara. Antes foi o rádio, depois foi a televisão. Tudo bem que a internet, os celulares, os smartphones é um apêndice que a pessoa carrega o dia todo para ficar sendo hipnotizado por aquilo. É uma máquina de. Os celulares são máquinas de dominação de mentalidade. Isso, mas é o óbvio Lulantes, é documentário da Netflix, né? Isso assim, é ponto pro Freud aqui, pro Le Bon, pra galera toda que com os acertos e erros tá discutindo essa questão de psicologia das massas. Isso é muito Black Mirror, né, cara? É o nosso mundo que é como ser sujeito crítico, estabelecer laços sociais efetivos, num mundo em que a alienação do tempo, do trabalho, da linguagem, da consciência de classe é a todo tempo colocada por uma máquina de criar imbecis que é as mídias sociais, que são quem? A Big Tech, né? Que são os caras da Big Tech, que são o grande capital, né? Quem é o grande capital hoje? É petróleo, Big Tech e petróleo com Big Tech, né? Não é? Os nossos problemas são de ordem sociológica de capitalismo da atenção e de ordem ambiental. Quem é o grande dono do capitalismo da atenção? Big Tech. Quem são o grande problema do capitalismo da questão ambiental? O petróleo, não é? E isso chega no consultório? Chega. Chega no consultório porque as pessoas estão ansiosas, porque elas estão esperando a chamada do celular, estão esperando o like da rede social, O Fábio, por falar em né? consultório, você me lembrou, vou ter, ter que sair correndo para jantar, para voltar aqui atender. Tá bom o papo? E aí, uma coisa que você colocou, iniciativas, né, de possíveis coletivos, são, por exemplo, essa iniciativa sua, de A apresentar nossa, textos gente. para a gente estudar, ler junto, você vê que aqui tem troca, tem É. algo do coletivo que é mantido A gente do lê que duas você... páginas, mas lê bem e tendo ideia. Não vem com essa produtividade capitalista, não. E Ah, mas não não tem... rende. Vai bater cartão lá fora. Por isso eu só tenho a agradecer aqui, a oportunidade que eu tiver, eu vou estar aqui. Eu estou tentando mudar o horário do Por analisante favor. das 5 para poder acompanhar toda a leitura desse texto com vocês Ah, aí. E seguir o ano que vem, daí eu deixo o horário reservado para a que gente, pelo massa. menos ter um dia da semana para a gente continuar fazendo as leituras aí. Vamos, vamos sim. Ó, é sempre um prazer, Márcio. Você é um amigo querido, é sempre muito bem-vindo. Tamo aí. Chama a gente para vir e vamos Um estudar porque abração. é assim que a gente cresce. Tamo junto. Até a Valeu, meu próxima querido. sexta. Obrigadíssimo. Valeu. O Edival colocou aqui. Esse cara é professor da massa, não quer dizer exatamente seu fim. O próprio ex-fumante. O ex-fumante, né? Aquele que está no inferno fumando. Não, não fala mal do inferno, não, porque a gente tem planos de ter uma casinha lá. O próprio ex-fumante tem um livro chamado O Idiota Coletivo. Sabe o que é, Edival? É lugar de fala. Ele tem lugar de fala. Por isso que ele escreveu um livro chamado O Idiota Coletivo. Tem uma foto famosa do Eduardo Bolsonaro, né? Que ele tira uma foto com uma pilha de livros sobre o joelho, né? E entre os livros aparece só a lombada do livro do Olavo, e esse livro do Olavo, a lombada tá escrito só idiota, o idiota.
E é legal que o Eduardo tá todo sorridente, o Eduardo Bolsonaro, todo sorridente com a pilha de livros no joelho, que obviamente ele não leu, porque aquele nécio não tem capacidade nem para ler 2 páginas do Gibi da Mônica, quanto mais uma pilha de livros daquela. E daí ele tá sentado e na foto ele tá todo sorridente com cara de bobão, escrito O Idiota, né? E eu queria dar parabéns para esse fotógrafo que virou um meme, né? Que assim, nunca um livro foi tão bem usado, né? Finalmente acharam uma função para o livro de Olavo de Carvalho, né? É, é, Mas é isso. Eu acho que a gente pode aproveitar a saída do Marcinho e ficar por aqui, senão a gente chega até às 7 horas, a gente excede nosso horário. Foi uma leitura. Esse texto promete, ele está nos encandecendo, ele está nos enchendo de euforia para o debate, isso é muito bom. Eu reitero essa ideia do Márcio, que ele trouxe aí da gente estar nesse espaço coletivo, a gente usar isso. O texto é para ler o texto, mas é para a gente falar sobre o texto e ter ideias. Meninas, invadam o debate. A galera às vezes não quer falar, só escreve aqui. Invadam, falem, mostram o rosto, invadam o texto. Vamos produzir junto o conteúdo. Vamos esticar o texto na leitura, mas vamos pensar juntos, porque já diz o mestre Raul: sonho que se sonha junto é realidade. Tá certo? Então ficamos por hoje, paramos na página 114, andamos 2 páginas, é isso, olha só. Nosso dia de menor rendimento, mas talvez melhor rendimento. É isso aí. Nos encontramos sexta que vem. Bom, muito obrigado e bom descanso a todas e todos. Valeu.